Cara, é o seguinte, eu fico impressionado como subestimam o Lucas, né? O Lucas é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. O Nicola detonou o cara, fez uma comparação ali, né? Do Rafinha com o Lucas, como se o Rafinha fosse muito melhor que o Lucas, e eu discordo totalmente. Na minha opinião, o Lucas ele é melhor do que o Rafinha. O Rafinha teve um monte de chance na seleção brasileira e nunca conseguiu aproveitar, inclusive em Copa do Mundo. Exceto um joguinho ou outro que ele fez gol, que ele jogou bem. De resto, rapaziada, o Rafinha, cara, nunca fez nada pela seleção. O Lucas tá tendo oportunidade agora. E é claro que o torcedor são paulino fica meio com o pé atrás, né? Porque a temporada tá afunilando, a gente precisa do Lucas. Nem se sabe se ele vai jogar contra o Atlético Mineiro. Vai ser um intervalo de tempo ali muito curto. Mas de qualquer modo a gente tem que olhar pelo lado pessoal. E é o sonho do Lucas jogar uma Copa do Mundo. Ele ainda sonha com isso. Então tomara que ele jogue bem pela seleção. Que ele faça gols, dê assistência, enfim. E ao invés de parte da mídia que fica criticando apoiar o cara, né? Mas não, os caras querem detonar. Querem colocar lá embaixo, como é o caso aí do Nicola. Enfim, vamos acompanhar, rapaziada, o que foi dito. Tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês aí nos comentários. E depois eu vou fazer um comparativo. Vamos comparar os dois jogadores, os números, tanto do Rafinha quanto do Lucas no futebol europeu, para ver se o Rafinha ele é tão melhor assim que o Lucas, da forma que o Nicola tá falando. Você hoje, não é para semana que vem nem para daqui a 6 meses. Você ganha no Par ou Ímpar. O seu time vai jogar sexta-feira contra o Equador e vai jogar terça-feira contra o Paraguai. Não, é Lucas Moura ou Rafinha? O Nicola gosta de grana, gosta de dinheiro. Ele então quer o investimento no Rafinha vai dar mais retorno. Como eu quero ganhar o jogo contra o Equador e quero ganhar o jogo contra o Paraguai, nesse Par ou Ímpar eu trago o Lucas Moura. Eu também, não tenho como Poucas vezes discordei tanto de vocês quanto nessa afirmação. Agora falando sério, há um preconceito muito grande com atletas que saíram do Brasil sem terem atuado em times grandes. O Rafinha vai sofrer isso pro resto da vida. E pra piorar, as exibições dele na seleção brasileira não foram boas. Mas a gente não pode ignorar que é alguém que faz sucesso com a camisa do Barcelona. A temporada passada eu tava vendo aqui. Você tem preconceito contra jogadores que atuam no Brasil. Não, eu acho que a gente tem Você tem preconceito. Boa frase. Eu acho que a gente tem que dimensionar o nível de enfrentamento do Brasil com o nível de enfrentamento de atletas que jogam na Premier League com atletas que jogam no Barcelona. Para o cara ser titular do Barcelona, ele tem que ter muita qualidade. Para ser titular em clubes do futebol brasileiro, essa qualidade é menor. Mas o Barcelona joga com o Betis, o Barcelona joga com o Real Valladolid, o Lucas Moura joga com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. A concorrência para ser titular no São Paulo. Então tá bom. A concorrência para ser titular no São Paulo é maior do que a concorrência para ser titular no Barcelona? Não é. O Rafinha seria titular no São Paulo? Acho que sim. Não, ele seria craque do São Paulo. Eu não tenho preconceito contra jogador que joga no Brasil. Vocês acham que o cara joga, o cara joga no Barcelona, ele tem que ser endeusado porque ele joga no Barcelona. E aí, eu te pergunto, o Barcelona não ganhou nada o ano passado, e ele era titular absoluto do time do Barcelona. Ele foi para a seleção brasileira. O Brasil não ganhou absolutamente nada, está em 6º lugar. Ele jogou todos os jogos pela seleção brasileira, titular absoluto. Fraco, mediano. Foi protagonista neste último jogo, é verdade. Não fala isso. O que o Nicola está falando, eu acho que é o seguinte, Elia. Você vai montar o elenco de 2025. Você tem a mesma opção, Lucas Moura ou Rafinha. Para jogar 38 rodadas ou a temporada 2025, você vai preferir o Rafinha. A nossa opinião aqui é o seguinte, e o Léo também vai concordar com a gente, o Léo que é nosso editor-chefe. Senão não janta hoje também. Para jogar 2 jogos aqui na América do Sul, o jogo não é contra a Espanha, o jogo não é contra a França, o jogo não é contra a Inglaterra. O Lucas Moura vai agregar muito mais nesse elenco da seleção brasileira, no lugar do Savinho, do que o Rafinha. O Dorival deu sorte. Porque o Lucas Moura joga muito mais do que o Savinho também. Joga mais do que o Savinho. O Savinho num contra um é lindo, não sei o quê, mas toma um encontrão. E por que o Lucas não jogava no Tottenham? Tava no Sub-23? Mas aí você vai perguntar, o Tottenham ganhou o quê? Que os outros clubes... O Tottenham tá ganhando de quem? O Tottenham tá ganhando de quem? Tem treinador incompetente lá, tem treinador incompetente aqui. O Rafinha, só pra completar a discussão, o Rafinha no futebol brasileiro seria o craque do Campeonato Brasileiro. Não, ele vai jogar mais que o John Arias?
Muito mais. Você tá de brincadeira. Então por que o John Arias não tem uma oportunidade num clube como o Barcelona? Eu não sei, eu não sou empresário. Você acha que os caras, eu não sou você acha que o Barcelona não tem os melhores olheiros do mundo? Deixa eu montar o meu time, você monta o seu, o Dorival monta o dele. Por isso que a seleção brasileira está nessa draga. Porque a gente pensa com a cabeça que você pensa. A seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo, porque atrás opa, caiu até o microfone. Ia estar melhor se tivesse convocado. Eu não sei. Eu só sei que jogador para mim precisa ter entrega. Jogador para mim precisa ocupar espaço. Jogador para mim precisa querer e precisa honrar o escudo, seja ele do seu time ou principalmente da seleção brasileira. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos analisar, né, os números de ambos. Tanto do Rafinha, aqui mais à esquerda da tela, quanto do Lucas Moura, mais à direita da tela. E assim, eu nem vejo problema a pessoa achar que o Rafinha é melhor do que o Lucas. Cada um tem sua opinião. Problema nenhum nisso, cara. Ok. A questão é o exagero, né? Porque o Nicola, ele fala como se o Dorival tivesse deixando de convocar um super craque do futebol mundial. Um fenômeno. Um jogador que com 27 anos já ganhou Champions League, já ganhou tudo, já tem mais de 500 gols na carreira. Um Messi da vida. Pra convocar o Lucas. A sensação que dá é essa. Vendo o Nicola falando, parece que tá deixando de convocar um jogador que sozinho vai fazer o Brasil ganhar os jogos, vai carregar o Brasil nas costas, pra convocar o Lucas. Ele fala em tom de desdém do Lucas. Isso daí que eu não consigo concordar. De você achar o Rafinha melhor que o Lucas, beleza, cara, é problema seu. Eu não acho. Eu não acho que o Rafinha é melhor que o Lucas. Eu até concordo que investir no Rafinha a longo prazo é mais vantajoso do que investir no Lucas. O Rafinha tem 27 anos, o Lucas tem 32. É inegável. Não dá pra discordar disso. Pensando a longo prazo, o Rafinha ele pode agregar mais. Ok. Só que falando de hoje, futebol é momento, falando de agora, desses próximos jogos da seleção brasileira, enfim, cara, o Lucas, pra mim, tem mais bola no pé do que o Rafinha. Basicamente isso. E os números do Lucas são melhores. Claro que também a gente tem que levar em consideração que o Lucas é 5 anos mais velho, né? Mas se você for ver aqui, ó, embora os números do Rafinha sejam bons, 91 jogos pelo Barça, 23 gols marcados, 28 assistências. Aqui no Vitória de Guimarães, 85 jogos, 22 gols marcados, 13 assistências. No Leeds, 67 jogos, 17 gols marcados, 12 assistências. No Sporting, 41 jogos, 9 gols, 5 assistências. E no Rennes, 36 jogos, 8 gols, 7 assistências. Aqui para baixo não é no profissional ainda, então não vou contar. Os números do Lucas, 229 jogos pelo PSG, 46 gols, 49 assistências. No Tottenham, 221 jogos, 39 gols, 27 assistências. E no São Paulo, 179 jogos, 45 gols, 35 assistências. Aqui eu não vou contar no Tottenham, porque aqui é sub-20. Então o Lucas, no geral, ele tem 130 gols na carreira e 111 assistências. E o Rafinha, ele tem 85 gols e 66 assistências. Os números do Lucas são melhores, cara. Claro que o Lucas é mais velho, né? Então a tendência é que ele tenha números melhores mesmo. Mas o que eu quero dizer é que se o Rafinha fosse esse craque todo, né? Esse fenômeno que dá a impressão que pro Nicola ele com 27 anos já teria números melhores do que o Lucas com 32. Então assim, são jogadores, cara, de níveis semelhantes ali, um nível parecido. E o fato do Rafinha não ter sido convocado e sim o Lucas, porra, o Lucas merece. O Lucas, ele tem que ter a oportunidade dele. Ele nunca teve, de fato, uma sequência na seleção. Ele tem que ter. O Rafinha teve, inclusive foi para a Copa do Mundo e não aproveitou. Então eu não consigo concordar com o Nicola quando ele fala como se fosse um absurdo o Rafinha não ter sido convocado e sim o Lucas. Dá a impressão que ele tá até bravo com isso. Então não dá para concordar de jeito nenhum, rapaziada. Enfim, mas isso é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.